Paz do Senhor a todos, bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler a Epístola aos Gálatas, capítulo 4 ao 6. Capítulo 4, partiu leitura. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidas à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Outrora, quando não conheceis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Temo ao vosso respeito que não haja trabalhado em vão entre vós. Irmãos, rogo-vos que vos torneis como eu, porque também eu me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne, vos anunciei o Evangelho a primeira vez, e aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezaste, nem o repelistes. Antes me recebestes como a um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Onde está, pois, aquela vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os vossos olhos e me terias dado. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Eles vos procuram zelosamente, não com bons motivos, mas querem vos excluir para que zelosamente os procureis a eles. No que é bom seres sempre procurados, e não só quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quiser estar presente convosco agora e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo ao vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Pois essas mulheres são 2 pactos, um do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão, e que é Agar. Ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, ao qual é nossa mãe, pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os que têm marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não sois filhos da escrava, mas da livre. Capítulo 5. Para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão.
Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, pois assim a fé que opera pelo amor. Correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Confio de vós no Senhor, que de outro modo não haveis de pensar. Mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Eu porém, irmãos, se é que prego ainda a circuncisão, porque ainda sou perseguido. Nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Quem dera se mutilassem aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não vos torneis vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Capítulo 6. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão. E olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outro. Porque cada qual levará o seu próprio fardo, e o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevo com minha própria mão. Todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esse vos obrigo a circuncidar-vos,
somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão e nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta norma, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Daqui em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte da nossa família. Também quero convidar você, seja membro do canal. Nos ajude aí, tem 3 opções, bronze, prata e ouro, qualquer uma delas que você escolher, estará nos ajudando em nome de Jesus. Também no final do vídeo tem a nossa imagem com o nosso QR Code que você pode escanear e fazer a sua oferta Pix, via Pix de qualquer valor. Deus abençoe você e até a próxima leitura, se assim Deus nos permitir.